A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, minhas amadas. Deus abençoe a vida de cada um que vai estar me ouvindo neste momento. Eu peço que vocês não passem esse relato que irei fazer aqui, um grande testemunho, que será longo, mas eu vou dividir talvez em 4 partes, né, para não ficar cansativo. Aqui está fotos de um acidente que eu tive, que era para estar morto, né? Mas Jesus Cristo é vida e Jesus me deu vida novamente através da sua vida. Glórias a Deus. Eu quero contar esse testemunho, meus irmãos, que já fazem 12 anos que eu sofri um grave acidente, mas eu nunca contei porque eu não sabia, não entendia de internet, como é que se diz? De postar nada na internet, né? Redes sociais. Aí de uns tempos pra cá eu comecei a mexer e eu já tentei fazer esse testemunho há muito tempo e eu não consegui. Eu gravei algumas vezes, mas não ficou bom. Mas hoje, independente do como seja, como fica, eu vou ter que postar assim mesmo. Eu não sou muito bom para testemunho, não sei contar testemunhos. Eu não tenho aquela inteligência para saber bolar, né, planejar as coisas direitinho. Mas eu quero que vocês possam assistir esse longo testemunho dividido em algumas partes. E vocês possam também dar o seu joinha aí, me seguir nesse canal, porque eu tenho muitas coisas para postar, muitos testemunhos e muitos louvores, né? E o reino de Deus vai sendo exaltado, glorificado também através dos testemunhos, dos louvores, né? Da palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, no ano de 1912, portanto já está com 12 anos, nós estamos em 2024, foi no dia 2 de fevereiro, o mês de fevereiro acabou ontem, no dia 2 passado agora, completou 12 anos. Eu já 2 vezes eu gravei, 2 anos seguidos, e não, aliás, o ano passado e esse ano já tinha gravado, mas eu não consegui postar. Então estou começando hoje e vou postar esses vídeos, certo? Mas eu quero ler uma palavra aqui no Salmo 66, 4 versículos, que foi o primeiro versículo que Deus me deu quando eu saí do hospital. Salmo 66, o versículo 16 ao 20. Está escrito assim: o salmista, ele diz: vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele eu clamei com a minha boca e ele foi exaltado na minha língua. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Em outra versão, me parece que está escrito: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem me negou a sua misericórdia. Aqui diz: não desviou de mim, tanto faz, a sua misericórdia. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, no dia 2 de fevereiro de 2012, eu subi na laje, no telhado da minha casa, é um sobrado. Lá em cima tem aquele córregozinho, aquele que se chama-se calha, né? Calha de cimento, onde você passa beirando o murinho, as telhas, né? E eu lá em cima, eu fui pintar a frente da minha casa de cima para baixo, porque de baixo para cima também estava um pouco difícil para eu pintar. E eu achei mais fácil tentar lá de cima. Eu fui tentar, mas assim que eu comecei a pintar, eu bati em um fio da rede elétrica. A sacada da minha casa, a frente, fica muito próximo da rede elétrica. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu não sei se eu bati no fio que vem da rua para dentro de casa, ou se no fio principal da rede elétrica, né? Porém,
eu toquei em um fio lá, o rolo da pintura, ele está molhado, o cano é de alumínio e se eu não toquei, ele também atrai, se for aquele mais grosso que passava próximo. Depois disso a Eletropaulo veio aqui, acho que houve uma modificação. Mas de qualquer maneira, segundo a Eletropaulo, eu não estava aqui, estava no hospital, foi dito ao meu genro que houve um arco elétrico formado e aquilo transforma-se em 13.800 volts. Isso foi as palavras do pessoal como eu disse aqui, oh Deus, da Eletropaulo, né? Que hoje é outro nome, né? São Paulo, nós estamos em São Paulo. Então, eu recebi aquela descarga e eu fui lançado na casa do vizinho. A casa dele tem a laje, que ele só tem a primeira laje, né, da garagem, e tem aqueles arranques que é para construir, para subir, depois fazer sobrado, né? E eu fui lançado ali e eu caí de costas naquela laje. Se a altura normal devia dar uns 4 metros, mas se eu fui lançado para cima, eu não sei quantos metros mais, né? E eu caí com a minha cabeça próximo daqueles arranques, são quatro ferros, né? Minha cabeça caiu bem colada, poderia ter espetado também minha cabeça. E eu caí de costas, né? E eu já havia, há algum tempo anterior, caído também do telhado e eu fraturei a coluna, eu quebrei a coluna, porque eu fui levado ao hospital e lá os médicos, quando tiraram o raio-x, disseram: olha, você quebrou a coluna. E eu falei: não me diga uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Aí veio um outro, tirou o raio-x de novo, chegou: você fraturou a coluna. Eu falei: doutor, quebrei ou fraturei? Ele falou assim: para a mesma coisa, é apenas os termos técnicos, tanto faz. Aí eu sei que eu usei durante uns meses aquele colete aqui, né, que prendia tudo aqui para não mexer a coluna, e eu tomava banho sentado. Minha esposa que me dava banho sentado e só tirava o colete ali, né, para descer a água ali, para tomar o banho, em seguida ali mesmo ela me enxugava e já colocava de volta, não levantava dali antes de pôr esse colete. Então eu já tinha esse problema que tinha acontecido no anterior, e agora eu caio de costas lá de cima e incrível que pareça, eu podia ter quebrado mais, me quebrado todo de costas. Minha cabeça não teve nenhum hematoma, no corpo não teve hematomas. O calcanhar estava com hematoma, mas eu creio que foi do choque. Foi do choque, com certeza. Mas, irmãos, naquele momento, quando eu estava nos ares, eu tenho 2 coisas que eu preciso contar. Primeiramente, quando eu senti aquele choque, eu senti a morte, eu senti que ia morrer. E eu pensei: se eu morresse ali em cima, ou se eu apagasse ali em cima, seria difícil de me resgatar. Até alguém subir lá naquele telhado, né? Havia um SAMU para me tirar lá em cima, seria muito difícil, eu morreria pelo tempo. Se eu fosse cair lá embaixo, pela frente da casa, dava uns 8 metros de altura, eu também poderia morrer. E se eu caísse do lado do vizinho, eram uns 4 metros. Na minha cabeça me passou aquele fio assim, de milésimos de segundos aí, né, que eu poderia pular. Não sei se eu pulei ou se eu fui realmente lançado. Mas para eu ter caído de costa, eu não pularia de costa, né? Eu teria pulado em pé. Então é muito difícil de eu entender o que realmente aconteceu. Passou isso na minha cabeça, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu. Mas eu pensei naquele momento também uma coisa assim:
Jesus de novo, porque eu já tinha caído outra vez, Jesus de novo, olha só, em fração de segundo, assim você vem tantos pensamentos na hora. Eu acredito que se eu tivesse desviado de Jesus naquele momento, dava para eu me arrepender e dizer: Jesus, me socorre, me salva, porque eu gritei me salva, mas no sentido de não morrer, né? No outro sentido. E foi aqui que eu quero ler de novo essa passagem de Isaías 66, Salmo 66, e o versículo 16 em diante, que diz assim: o salmista diz: vinde e ouvi todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma, né? O salmista estava contando alguma coisa que Deus havia feito por ele, né? E aqui é eu que vou contar para vocês o que ele fez por mim. A ele eu clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Louvado seja Deus. Meus irmãos, de vez em quando eu tenho que dar uma pausa aqui, porque os caminhões, carretas passam aqui na minha rua, não dão sossego, é moto, tudo, e eu me atrapalho nas minhas gravações. Então, mas a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Quando eu estava nos ares, eu gritei: Jesus me salva, Jesus me salva. Louvado seja Deus. E quando eu fiquei lá embaixo, eu estava queimado, meu rosto, vocês podem ver nas fotos como é que eu fiquei. Eu estava queimado e ali meu rosto não abria, meus olhos não abriam, os olhos fechados. E ali naquele momento eu só gemia, e eu não gritava socorro, mas eu gritava: Jesus, 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 o tempo todo assim. Então, a ele eu clamei com a minha boca, e ele foi exaltado na minha língua. Eu estava exaltando o nome dele. Eu estava ali sabendo que ele seria agora meu socorro, a minha libertação, meu livramento. Ele que me ressuscitaria da morte naquele momento. Então eu clamei a ele. E o salmista aqui ele diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então muitas vezes a gente, estando com a iniquidade nas nossas vidas, nos nossos corações, no caminho mau, Deus poderia não ouvir a minha oração. Mas, versículo 19, mas na verdade Deus ouviu e atendeu a voz da minha oração. E aí o salmista diz, assim como eu também direi: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e não desviou de mim a sua misericórdia, não me negou a sua misericórdia. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, por sua infinita misericórdia, eu estou aqui para contar isso que o Senhor fez. Louvado seja Deus na minha vida. Eu nasci de novo, além do novo nascimento em Cristo Jesus. Eu nasci literalmente, fisicamente, né? Eu nasci de novo, porque 13.800 volts não é para qualquer um. Algum eletricista disse que não, mas não foi 13.000 que você recebeu. Segundo o Eletropaulo, foi. A minha rua, meus queridos, apagou por inteira. Apagou inteira. Houve uma explosão tão grande. Não sei se alguém já viu um gerador, um transformador explodindo. Eu já vi. Quando eu mudei para aqui, para essa casa, muitos anos atrás, 40 e tantos anos atrás, eu vi um transformador próximo aqui que dava aqueles estouros, sabe? E era horrível, dava medo. Então a minha rua houve um estouro assim e apagou toda a minha rua. A polícia estava passando a alguns quilômetros de distância, escutou aquele estrondo e ela foi a primeira que chegou aqui, né? Além de dois vizinhos, né? Que um deles subiu na laje e com a vara ele tentava tirar um chapéu de palha que estava na minha cabeça, eu acho que pegou fogo, né? E ele com a vara tentando tirar, né, aquele chapéu. A minha camisa queimou aqui no corpo, né? A camiseta ficou um tempo aqui em casa como um troféu, mas depois eu acabei jogando fora, né? Ela queimou toda aqui na frente, aqui, ó, ficou o resto só as costas, né? E ficou grudada também na pele, né? E então, meus irmãos, a polícia chegou, chamou o SAMU, e o SAMU veio e me levou para o Hospital Geral de São Mateus.
Então o SAMU me levou para o Hospital Geral de São Mateus, na cidade de São Mateus, aqui em São Paulo. Eu vou agora cortar esse vídeo e continuar de novo, amém?